Bom, voltamos aqui ao nosso programa de hoje. Estou conversando então com Assis Ângelo, jornalista e pesquisador de cultura popular. Assis, eu achei que você ofereceu um quadro bastante complicado do Brasil. Claro que eu não estou dizendo que o que você apresentou não corresponde à realidade. É que a gente fica sempre um pouco assustado com a situação. Mas você acha que a cultura, esse processo cultural, a arte, a música, o conhecimento, em que medida podem colaborar para mudar um pouco isso? Não se forma um cidadão sem educação e cultura. E a música, naturalmente, passa por todo esse processo de educação do cidadão. Você nasce ouvindo música. O corpo, isso aqui é música. O falar, o bater, isso tudo é música. Quando nasce, no decorrer da vida, no casamento, na separação também, na morte, a música está na vida de todo cidadão, em qualquer lugar do mundo. Agora, tem o ensino da música, aí já é outra história, mas ainda assim é música. E a música é um fator preponderante na educação de qualquer cidadão. Agora, na minha época, nas escolas tinha ensino de música. Na minha também. Estamos, em 1987, pouco antes, no começo dos anos de 1980, eu entrevistei um artista, um negro, carioca, chamado José Ferreira, Marquinho da Vila. E lá para as tantas, entre uma água de coco, entre um gole de água de coco e outro, ele disse: eu não quero morrer sem saber que a música popular brasileira virou matéria curricular nas escolas. Eu guardei aquela frase, escrevi a matéria, publiquei e tal. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Até que, anos depois, eu fui entrevistado por um jornal italiano, Corriere della Sera. Uma matéria grande, de página inteira. Eu estava lançando um livro sobre Carlos Gomes e tal, uma biografia sobre Carlos Gomes, pela Editora Nacional. E aí eu disse para a repórter, o colega lá, que faço minhas as palavras do sambista, meu amigo querido, fantástico, Marquinho da Vila. Ou seja, eu não gostaria de ir embora daqui sem ver nas escolas de volta a matéria música popular brasileira. De uma forma melhor aprimorada, naturalmente. Porque a música brasileira na escola que eu vejo, não é isso que a gente está ouvindo por aí. É a partir do folclore, da música tradicional, da música do povo, o ensinamento a partir da terra. E essa brincadeira está registrada desde aquela época no jornal. E a minha vinda aqui a Brasília para participar desse seminário de música brasileira, sobre música brasileira, também tem tudo a ver, e eu quero que a música popular brasileira, e repito, faço minhas palavras do Martinho da Vila. Gostaria de todo canto, estou brigando para ver na escola a matéria música popular brasileira, com matéria mesmo, matéria curricular. Eu quero ver isso nas escolas. E não estou parado. Agora, para dizer o seguinte, um país que não conhece o seu hino. É isso que eu ia te falar. Quando eu estava no primário, no começo do ginásio, tinha uma matéria, uma cadeira chamada canto orfeônico. Isso. É isso? A gente tinha o hino nacional, os hinos, a gente tinha músicas assim, brejeiras ou do folclore, e a gente apresentava, se organizava para apresentar algumas coisas no final do ano. É curioso que eu nunca esqueci esses hinos que eu aprendi. E outro dia, você está falando de hino, houve um programa na televisão, não sei se foi no SBT, ou assim, acho que Ídolos, e que os candidatos foram convidados a cantar o hino nacional, né, Assis? É verdade. E ninguém conseguiu cantar o hino nacional. Sem patriotadas, vai. Não é patriotada. Não, mas é patriotismo mesmo. É patriotismo, tá? Qualquer país que se pede, ensina a criança, a seu cidadão, o seu hino. O hino de um país, de um estado, de uma cidade, de uma escola, de uma agremiação política, partidária, ou de uma agremiação esportiva, é o quê? É o reflexo do cidadão, de uma coletividade. No caso do hino de uma cidade, estado, do país, é o quê? É uma reza. É uma reza cívica, é uma reza patriótica. Isso é fundamental porque ali está a alma do cidadão. O hino nacional brasileiro, ele foi composto em 1830, por ali. 1831, quando da ida à abdicação de Dom Pedro, ele foi executado com banda pela primeira vez ali no cais do Rio de Janeiro, hoje Praça 15. Né?
E o tempo passou até que, com a chegada da Primeira República, o que aconteceu? 1909, um concurso público gerou um poema do Joaquim Osório Duque Estrada, que é o poema que nós conhecemos, que se adaptou perfeitamente à melodia de Francisco Manuel da Silva. Então, e ali tem o que é um dos hinos mais bonitos do mundo. São 50 versos, 2 partes, 12 decassílabos, 7 sepsílabos, 2 heptassílabos, 2 outros endecílabos, 2 trissílabos. Tem 2 versos ainda tirados da canção do exílio, né, do Gonçalves Dias. Rapaz, e ninguém sabe disso. O mundo inteiro aplaude o hino nacional. Há pouco tempo, não faz muitos anos, o jornal The Independent, eu acho que foi isso da Inglaterra, numa pesquisa que foi feita por lá, elegeu o hino nacional como um dos mais realmente belos, mais importantes, mais bonitos do mundo. E não se esqueça, Neymar, que o mundo congrega cerca de 230 países, são mais de 500 línguas e tem centenas de dialetos. E o Brasil tem uma língua só. Um país de dimensões continentais, o 4º nome numa relação de mais de 230 países. A cidade de São Paulo, a 3ª no mundo. Meu Deus do céu, e nós não sabemos disso. O Brasil, 200 milhões de pessoas. Uma cidade em São Paulo, quantos países cabem na cidade de São Paulo, meu Deus do céu? Quantos países cabem no Brasil? E a gente não conhece nada. E a gente ainda fica falando errado. E a gente ainda fica tentando falar a língua dos norte-americanos, que nos invadiram, pior do que militarmente, pela cultura, pela raiz, ou seja, fazendo a lavagem cerebral. Assis, se eu falar que você lembra às vezes um pouco o discurso de Ramos Tinhorão, você concorda ou você discorda? Olha, eu acho que cada qual tem o seu estilo. José Ramos Tinhorão, meu amigo querido, bom que o Brasil tivesse centenas, milhares, milhões de Tinhorões, bom que o Brasil tivesse dezenas, centenas, milhares, milhões de Ariano Suassuna, bom que o Brasil tivesse um povo letrado, um povo doutor, um povo estudado, um povo que soubesse escolher o seu rumo, um povo que não necessariamente precisasse de um líder. Nós sabemos o que acontece no Brasil, aqui nessa terra santa, né, de Brasília, nós sabemos o que acontece aqui. O rei está como? Está de olhos vedados, está sem roupa. Quem é que diz isso? Então se vê o que está aí, não é só o atual governo, mandatário da nação, não. Isso aqui se perpetua, isso vem desde lá atrás, desde a Primeira República com o Marechal de Ferro, né? E vem depois, antes ainda, com o Império, vem com o roubo dos portugueses, levando ouro, prata, levando minério, estuprando os índios, índias, e acabando com o Brasil. É que o Brasil é tão grande, rapaz, que ninguém acaba com isso, não, viu? Vamos mais intervalo. Hoje estou conversando aqui com o jornalista e pesquisador da cultura brasileira, Assis Ângelo, e a gente volta já.